Olá, meu nome é Elias e esta é a correção da terceira semana do PET 1 de Matemática do sexto ano de 2021. Questão número 1. Em nosso cotidiano existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. Associe as figuras abaixo com esses respectivos sólidos. Então, a primeira figura é uma latinha de refrigerante. Que sólido geométrico que ela faz lembrar? Faz lembrar o cilindro. Cilindro. Segundo aqui é um cubo mágico. O cubo mágico faz lembrar um cubo. Então, um cubo é assim, ó. Mais ou menos assim, né? Esse aqui é um cubo. Terceira figura parece umas mexericas. E elas fazem lembrar uma esfera, né? Então, a gente pode representar a esfera assim, ó. Esse aqui faz lembrar uma esfera. O quarto aqui é uma pirâmide. Então, ele faz lembrar uma pirâmide de base quadrangular. Ó, é a mesma coisa que essa figura aqui, ó. Eu ligo os versos dela. Isso aqui é uma pirâmide. Pirâmide quadrangular. Quadrangular. A quinta figura faz lembrar um cone de sorvete, né? Que é um cone. E a última figura faz lembrar um tijolinho, que é chamado de paralelepípedo. Então, o último é o paralelepípedo. Questão número 2. O desenho abaixo poderia bem ser uma estrela, mas também pode ser a planificação de um sólido geométrico. Diga qual é este sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Então, o que ele fez? Para planificar o objeto, ele pegou o objeto e abriu ele. Então, como que a gente pode reconstruir esse objeto? Vamos unir as partes de novo. Ó. A base dele é um pentágono. Ó. E cada lado dele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo isósceles e vou juntar aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui no meio, ó. E vou fazer isso aqui com todas as outras partes, ó. Peguei essa, uni. Peguei essa, uni. Peguei essa aqui e vou unir também, ó. E essa aqui também uni. Então, eu fechei a figura. Então, o que isso aqui representa? Isso aqui representa uma pirâmide. Pirâmide. Pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base dela é um pentágono. Vamos citar 3 características dele. Ó. Primeira, base pentagonal. Pentagonal. Segunda característica. Quantas faces tem essa figura? Ó, ela tem uma base e tem 5 lados que, quando conectados, formará mais 5 faces. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E o terceiro, eu tenho 5 faces triangulares. Questão número 3. Dados sólidos abaixo, complete a tabela com as suas principais características. Nome, número de vértices, o número de faces e o número de arestas que cada um possui. Então, ele deu a tabela, ele deu o sólido geométrico aqui, ó, a descrição dele. O nome, como são chamados sólidos? Esse sólido aqui é o octaedro. Por que é o octaedro? Porque ele possui 8 faces. Então, número de faces, ele possui 8 faces.
Então, faces são essas partes visíveis dele aqui, as laterais dele. Tudo bem? Agora, vértice é o mesmo que as pontas da figura. É onde as retas se unem. Então, quantos vértices eu tenho? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Que ele já deu aqui na tabela. E o número de arestas? Arestas são as linhas que formam a figura. Então, todas aquelas linhas que conectam os vértices. Então, quantas arestas eu terei? Ó? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu terei 12 arestas. Próximo sólido geométrico. Ó. O nome deste sólido geométrico é pirâmide quadrangular. Por quê? Isso aqui representa uma pirâmide e a base dela é um quadrado. Então, é pirâmide quadrangular. Número de vértices. Os vértices são os pontinhos que conectam as retas. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter 5 vértices. E o número de faces? O número de faces são as partes visíveis aqui da figura, ó, os lados dela. Então, eu tenho 4 triângulos laterais e a base que é quadrangular. Então, quantas faces eu terei? Vai ser 4 faces, que são triângulos, mais a base quadrangular, que é 5. E o número de arestas? Arestas são aquelas partes que conectam os vértices. Então, vamos ver aqui, ó. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Que ele já deu aqui, ó. A próxima figura é um paralelepípedo. Paralelepípedo. Número de vértices da figura. O número de vértices é onde as setas se encontram. Então, vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de faces são essas partes aqui visíveis, laterais e as bases. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos laterais e eu tenho 2 retângulos de base, um no topo e um embaixo. Então, vou ter 4 laterais mais o topo e a base, que resulta em 6 faces. O número de arestas são as partes que conectam os vértices. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. Tem uma formulinha que dá para calcular o número de vértices, número de faces e número de arestas. Tá? Mas eu tenho que ter duas dessas variáveis. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vamos ver aqui, ó. Na primeira figura aqui, ó. Eu tenho uma pirâmide quadrangular. Quantos vértices ele tem? 5. Quantas faces ele tem? 5. Isso aqui tem que ser igual ao número de arestas, que é 8 mais 2. Então, 5 mais 5, 10. 8 mais 2, 10. Então, deu certo. Vamos ver para a figura aqui de baixo. Ó. O número de vértices é 8. Mais o número de faces é 6. Isso aqui é igual ao número de arestas, que é 12 mais 2. 8 mais 6, 14.
12 mais 2, 14. Então, o resultado é igual. Então, se eu tiver o vértice e a face, eu consigo calcular a aresta. Se eu tiver a face e a aresta, eu consigo calcular o vértice. E se eu tiver o vértice e a aresta, eu consigo calcular o número de faces. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.